Então, aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema, né? Utilizando o princípio dos trabalhos virtuais, calcular o deslocamento horizontal no ponto C do pórtico abaixo. É dada a rigidez da flexão, o coeficiente de dilatação térmica e que os elementos têm altura igual a 50 centímetros. Então, questão bem simples só para demonstrar aqui como calcula o deslocamento de elementos sujeitos à temperatura, né? Então, pelo princípio dos trabalhos virtuais, né? Eventualmente a gente tem que combinar os efeitos do carregamento real com o carregamento virtual. Então eu vou aproveitar o desenho que já está posto aqui para utilizar como a representação do real, tá? Então tá aqui carregamento real. Eu tenho um engaste no ponto A, então eu vou ter aqui uma reação vertical VA, reação horizontal HA e reação de momentos MA do somatório de forças horizontais igual a zero. Eu não tenho, né, força aplicada, eu tenho uma carga de temperatura. Se a estrutura fosse hiper, né, as deformações aqui poderiam fazer com que gerasse alguma reação de apoio. Mas como é isostática, simplesmente eu tenho aqui que o HA vai ser igual a zero. Do mesmo jeito, né, do somatório de forças verticais igual a zero, a gente identifica que o VA vai ser igual a zero, e do somatório de momentos iguais a zero, a gente identifica também que o MA vai ser igual a zero. Então todas as reações foram nulas, né? O que implica nesse caso aí que o diagrama de momento fletor também vai ser nulo, né? Então eu já sei que eu não vou ter contribuição do esforço interno nesse deslocamento que está sendo pedido, que é o deslocamento aí no ponto C. E aí nesse caso o deslocamento fica dado, né? Já que não tem a contribuição do esforço interno, também não tenho nenhum apoio elástico, só tenho a temperatura e nem deslocamento prescrito, né? Que a gente não viu ainda. Então, a contribuição do deslocamento quando tem temperatura, é aqui somatório de alfa T médio, né? Integral de n barra dx, mais o somatório de alfa gt, integral do m barra dx. Então, o que eu preciso de informação aqui do real é o coeficiente de dilatação alfa, já foi dado aqui como 10 a menos 5. Preciso também saber a temperatura média que está agindo nas barras e o gradiente de temperatura que está agindo nas barras. Então, em relação ao valor médio, não tem muito o que discutir, né? A média, eu vou redesenhar aqui o pórtico só para compilar as informações, tá? Então, vou representar aqui as temperaturas médias. Em relação à temperatura média, é a média, não tem o que dizer, né? 20 mais 25, 45. A média, 22,5, né? Então, nessa barra de cá, a média é 22,5. Aliás, a unidade aqui é graus Celsius, né? Aqui eu tenho 20 e 30. 20 mais 30 é 50. Dividido por 2, 25 graus, né? Então, é a média que eu tenho aqui. Em relação ao gradiente de temperatura, aí é um pouquinho diferente, né? Eu não posso tirar tão rápido assim. O gradiente de temperatura, a gente viu que vai ser Ti menos Ts dividido por H, né? Então, a depender aí da minha perspectiva, quem é o I, quem é o S, eu posso ter valores diferentes, né? Talvez positivo, talvez negativo. Então, para que a gente não se perca, nesse caso aí, para calcular quem é o I e quem é o S, eu gosto de fazer uma associação com o diagrama de momento. Imagino que eu tenho aqui uma viga, né? E aí nessa viga, quando a gente vai traçar o diagrama de momento fletor, os valores positivos a gente coloca na parte de baixo, né? E os valores negativos a gente coloca na parte de cima. E aí do mesmo jeito, eu posso dizer aqui que a parte de cima, né? Só para deixar na mesma terminologia, né? Apresentada aí no livro Soriano. A parte de cima seria a parte superior e a parte de baixo da nossa viga, né? Seria a parte dita como inferior. Então aqui na parte superior é onde eu vou ter a temperatura Ts e na parte inferior é onde eu vou ter a temperatura Ti. Então, por exemplo, nesse caso aqui, da barra B, né, já tem a cara de uma viga mesmo, eu teria que a temperatura superior é 25 e a temperatura inferior
seria 20, que é fácil de identificar, né? Quando eu tenho uma barra vertical, né, o conceito aí de cima e embaixo, superior e inferior, se perde, né? Porque eu posso pensar nessa barra olhando ela assim, e aqui o 20 estaria embaixo, o 30 estaria em cima. Como eu posso pensar nessa barra assim também, e eu teria o 30 embaixo e o 20 em cima. Então, para que a gente não se perca nos cálculos aqui, é interessante fazer associação com os sinais do momento. Se eu fosse desenhar, porque foi nulo, né? Mas se eu fosse desenhar o diagrama de aumento fletor, eu diria que os valores positivos estariam aqui embaixo, os negativos aqui em cima. E para essa barra de cá, eu diria, na hora que fosse desenhar, né, que os valores positivos eu ia desenhar do lado de cá e os valores negativos eu ia desenhar do lado da direita. Dito isso, né, implica dizer que em relação a essa barra, já que eu coloquei o positivo aqui, é como se eu dissesse que a parte de baixo do meu elemento seria aqui, onde eu tenho 20. Caso eu estaria olhando o meu elemento assim, né? Aí nesse caso eu tenho aqui o TS sendo 30 e eu tenho o TI sendo 20. Então calculando aqui os valores de TI e de TS, para cada um dos casos, né? Melhor, o gradiente de temperatura. Aqui nessa barra eu teria o gradiente de temperatura TI 20, TS 25, então 20 menos 25 dividido por H, que foi 50 centímetros, né? Então dividido por meio. E aí 20 menos 25, 5, dividido por meio. Então aqui eu teria menos 10, né? Vou botar a unidade aqui também, graus Celsius por metro. E nessa barra de cá, eu teria o TI 20, o TS 30, o H foi meio, né? Então 20 menos 30 menos 10, dividido por meio. Aqui eu teria então menos 20, né? O valor aqui seria igual a menos 20. Então eu tenho que nessa barra a temperatura média 22,5, nessa aqui a temperatura média 25, nessa aqui eu tenho um gradiente de temperatura de menos 10 graus Celsius por metro, nessa aqui eu tenho um gradiente de temperatura de menos 20. Então, isso é o que eu preciso, né, de informação em relação ao carregamento real. Em relação ao virtual, vou aqui redesenhar a minha estrutura. A gente quer saber o deslocamento horizontal no ponto C, né? Quer saber o deslocamento horizontal no ponto C? Lá no ponto C eu vou aplicar uma carga de valor unitário no horizontal, né? Pensando aqui nos carregamentos que foram aplicados, certamente que o deslocamento vai ser para a esquerda, então eu vou colocar aqui uma carga unitária para a esquerda. Novamente calculando as reações de apoio, que eu teria o HA, vou botar uma barra em cima para dizer que é do virtual, tá? HA, VA, e temos também aqui o MA, né? Então, do somatório de forças horizontais igual a zero, a gente vai ter aqui, né, HA menos 1 igual a zero, o que implica aí que o HA é igual a 1. Do somatório de forças verticais igual a zero, não tem carga vertical, né? Então implica que o VA é igual a zero. E do somatório de momentos, vamos tomar o ponto A como referência, igual a zero, a gente vai ter aqui menos 1 vezes 3 mais MA, né? Igual a zero, então MA igual a 3. Já temos as reações e a gente pode traçar o diagrama. Aqui eu preciso do diagrama do normal, do virtual, né? E preciso também do diagrama do fletor. Então, começando pelo virtual, pelo normal, melhor dizendo. Essa barra de cá, tomando pela parte de baixo, né? Eu não tenho ninguém fornecendo normal esse elemento, então o normal aqui seria nulo. Em relação à barra AB, eu vejo aqui que a barra B está sendo comprimida, né, com o valor do HA e essa carga unitária aqui. Então aqui eu tenho compressão, valor de menos 1. Tá aí o diagrama de normal. Em relação ao diagrama de momento fletor, o M barra, eu tenho, né, extremidade em balanço, o momento é zero, aqui eu tenho momento zero.
Aqui eu sei que vai ser o valor da reação de apoio. O momento está indo para cima, né? Então indica aí que o meu diagrama vai para cima, com o valor aqui de 3, né? Então menos 3, já que a parte de cima é momento negativo. Só sobrou o ponto B, né? Para identificar. Bobeira, mas vamos escrever aqui, né? Momento em B. Se eu tomar pelo lado da esquerda, momento em B eu teria aqui menos MA, né? Então vai ficar igual menos 3 também. Então aqui eu tenho menos 3. Menos 3. Aqui ficou então constante meu diagrama e aqui ficou com o formato de um triângulo, né? Variação linear. Então meu deslocamento, finalmente, né? O deslocamento horizontal no ponto C, que é dado aqui por essa equação, né? Somatório porque tem mais de uma barra, né? Então tem um alfa 10 a menos 5. Em relação à barra B, o T médio foi 22,5. Então 10 a menos 5 vezes 22,5. Aí que eu tenho a integral da função. A integral da função é a área, né? Então aqui eu tenho um retângulo, a área do retângulo, base vezes altura, né? Então vezes menos 1, vezes esse comprimento aqui que é 4. Aí eu tenho mais a barra BC. Foi nula, mas aí, em todo caso eu vou escrever aqui. Eu teria 10 a menos 5, vezes a temperatura média, que foi 25, vezes a área. Nesse caso aqui não teve nada, né? Eu poderia ter alguma coisa, vezes zero. Aí eu tenho mais. Acabaram os normais, né? Vamos para o momento agora. Aí eu tenho aqui alfa, 10 a menos 5, vezes o gradiente de temperatura, para a barra B foi menos 10, vezes integral do momento, leia-se a área, né? Então aqui eu tenho a área desse retângulo, base vezes altura, então vezes menos 3 vezes 4, e mais, para outra barra agora, 10 a menos 5, vezes o gradiente de temperatura foi menos 20, multiplicado pela área, no caso aqui agora a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, né? Então, menos 3 vezes 3, dividido por 2. Então, tá aqui o deslocamento horizontal em C vai ficar igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 metros, no caso 1,2 milímetros. Como eu coloquei a carga unitária para a esquerda e o valor é positivo, significa dizer que o deslocamento realmente é para a esquerda, né? Se eu tivesse colocado a carga unitária para a direita, os diagramas ficariam invertidos. Quando fosse calcular aqui ia dar menos 1,2 milímetros, indicando que o sentido seria o outro. Então tá aqui. Estrutura sujeira à temperatura, cálculo de deslocamento, utilizando o princípio dos trabalhos virtuais.